Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando, dia 2 da Copa do Mundo, dia 12 de junho, dia dos namorados, aquele dia que você vai ter que pensar numa desculpa, porque você vai querer assistir, claro, tenho certeza, Canadá e Bósnia e Herzegovina, tem Estados Unidos e Paraguai, é dia de jogo. Tem que dar um jeito, né? Então, vamos lá, atualizar o noticiário, o que aconteceu, o que vai acontecer na principal competição do esporte mundial. Estou apaixonado, eu virei a madrugada assistindo a vitória da Coreia de virada para cima da Tchequia. A gente vai atualizar aqui e eu peço, claro, o seu like, o seu hype, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal do Gol e deixe o seu comentário aqui embaixo também, tá? Deixa o seu palpite pro jogo e a desculpa que você vai dar. Quem sabe fazer ao invés de sair para jantar, vamos jantar aqui em casa e aí deixa a televisão ligada e assiste as partidas. Dá a sua desculpa aqui embaixo. Vamos lá, dividir a tela com o gol.com.br. Temos lá as principais notícias, prognósticos, os jogos de ontem, os resultados, a gente vai passar por tudo. Lembrando a vocês que nós temos informações de tudo, o futebol não parou no Brasil, tem Série B hoje, por exemplo, tem Atlético Goianiense e CRB, então tem todas as informações, a gente não abre mão de nada. Aniversariantes do dia, parabéns pro Felipe Coutinho fazendo aniversário, Flávio Conceição também, você encontra tudo lá na nossa home, na nossa capa do site, mas vamos para a página da Copa do Mundo. Tivemos os 2 primeiros jogos da Copa ontem, aconteceram lá no México. A seleção mexicana venceu a África do Sul por 2-0 e tivemos a vitória de virada da Coreia do Sul para cima da República Tcheca ou Tchequia. Eles preferem Tchequia, então eu vou adotar aqui o Tchequia, vou tentar mudar a minha forma, eu sempre falo República Tcheca também, tá? Tá servindo. Qualquer um dos dois serve. Vamos começar com a vitória da seleção mexicana, 2-0. O Quiñones abriu o placar logo aos 9 minutos de jogo e aí depois, no segundo tempo, o Raúl Jiménez fechou a conta. Uma vitória muito tranquila da seleção mexicana, sem susto nenhum. A África do Sul, seleção bem fraquinha, tá? Vai fazer figuração, a gente já previa isso e parece o mais normal. E esse jogo ficou marcado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. A participação brasileira no jogo foi, assim, histórica, né? Tivemos 3 cartões vermelhos só nesse primeiro jogo. Para você ter uma ideia, em toda a Copa do Mundo de 2022 foram 4 cartões vermelhos, tá? Então, todos os jogos, 4 cartões vermelhos. Ontem já tivemos 3, então muito provavelmente esse número vai ser batido durante a Copa do Mundo, né? O pessoal, a não ser que segure. O Wilton também não ajudou muito a conta no que a FIFA mais quer, que é mais tempo de bola rolando, né? A FIFA mudou algumas regras, mas acabou tendo um pouco mais de 54 minutos de bola rolando, que é mais ou menos a média que ele consegue fazer também no Campeonato Brasileiro. Destaque, seleção mexicana chutou 16 vezes contra apenas 3 da sul-africana, 4 chutes a gol no alvo, né, e 2 apenas dos sul-africanos. Poderia ter um pouquinho melhor a pontaria, a seleção mexicana teria aproveitado melhor. Para mim, as expulsões corretas, né? Principalmente as sul-africanas. A segunda do Ioane contou com a ajuda do Nicolás Galo, colombiano que estava no VAR, chamou para revisão. O Wilton foi anunciar, se atrapalhou um pouquinho, mas eu vou passar o pano total para o Wilton, porque, vamos lá, não é a língua nativa dele o inglês. Imagina o medo que ele estava, não medo, né? Mas a tensão que é você anunciar que um jogador acertou o rosto do outro no lance, por isso a decisão era de cartão vermelho, falando em outra língua para o mundo inteiro ver, era só a abertura da Copa do Mundo, todo mundo de olho em você. Se atrapalhou um pouquinho, mas tudo bem, tá? Tá ótimo, não gosto muito de ficar tirando sarro dos outros que estão falando outro idioma, não é, se estivesse falando errado em português, eu até... Ok. E tivemos o vermelho pro César Montes. Isso aqui eu achei um pouquinho pesado, né? Para mim, acho que era aquele cartão laranja, meio amarelo, meio vermelho. Acho que eu iria pro amarelo, mas como já tinha dado 2 vermelhos para os sul-africanos, ele foi lá e deu o cartão vermelho também para o César Montes. 3 expulsões, então, nessa partida. Você encontra vários destaques. Aqui, ó, o mexicano que se tornou o 6º jogador mais jovem da história em Copas do Mundo, fica perto do Pelé, né? Nós temos ali o Gilberto Mora, o Gil Mora, conseguindo essa marca também. Então, bem legal para a gente falar, muitos destaques, e você encontra tudo em ogol.com.br. Mais tarde tivemos a vitória da Coreia do Sul, saiu atrás contra a República Tcheca, ou a Tchequia, e conseguiu uma vitória de virada, tá? O Ladislav Krejci
conseguiu fazer o primeiro gol, a Coreia era bem melhor, criava as melhores chances, tinha mais oportunidades, mas cansou de perder gol. O primeiro tempo foi mais ou menos, né? Foi meio ruinzinho. O segundo tempo, maravilhoso, ótimo mesmo, um excelente segundo tempo de jogo. E aí saiu num latereio, as melhores jogadas da República Tcheca eram em latereios, aquele lançamento lateral direto para a área, sai, né? Vai direto lateral e vem o cabeceio e sai 1-0. E aí depois a Coreia acertou ali a sua pontaria, né? Belíssimo gol do Wang, incrível, recebeu dentro da área, um cortezinho, tirou o zagueiro e tirou o goleirão, fez o goleiro cair, deu um toquezinho por cima de categoria, belíssimo gol. E aí depois o Hyun Jil-oh conseguiu o gol da virada. Os tchecos até tentaram, tiveram boas oportunidades, boas defesas do Kim Seong-gil, que é o goleiro sul-coreano. Primeiro ele estava errando no lance e consegue fazer uma boa defesa, depois uma boa jogada dos tchecos que ele vai buscar no canto direito também, então fez duas boas intervenções para manter essa vitória por 2-1, que me surpreendeu. Achei que os tchecos seriam melhores nesse jogo, errei meu palpite lá no bolão, mas foi um grande jogo, valeu a pena para essa partida aqui. Acho que foi uma partida que encantou. 15 chutes a gol dos sul-coreanos contra 7 dos tchecos, 6 no alvo contra 4. A maioria das chances da República Tcheca aconteceram depois que o placar já estava aberto. Então um time que foi melhor, posse de bola mais da Coreia, 62%, uma grande vitória dos sul-coreanos, que agora deixa esse grupo A com o México na liderança, 3 pontos, 2 gols de saldo, 1 gol de saldo para a Coreia do Sul. República Tcheca eu acho que tem chances de avançar ainda, tá? Porque a África do Sul vai acabar perdendo, muito possivelmente, todos os seus jogos. Jogos de hoje, a gente vai começar com o Canadá. É um dos anfitriões, vai receber a Bósnia e Herzegovina, o Canadá que está indo para a sua 3ª participação em Copa do Mundo. E por falar em participação em Copa do Mundo e Canadá, vamos lá para o Canadá, onde a equipe de U-Go estará presente no jogo de hoje lá em Toronto. Carlos Ramos e João Vitor Segura. Fala aí, Carlos Ramos. Olá, Rafael, para você que acompanha o Diário da Copa. A gente está aqui no último treino do Canadá antes da estreia contra a Bósnia. No Canadá que treinou aqui sem o Afonso Davies e estreia hoje. Vai estrear amanhã, na verdade, se você está vendo no YouTube, estreia hoje contra a Bósnia no primeiro jogo da história das Copas em solo canadense. E o Canadá que busca a sua primeira vitória na história dos mundiais e busca o 3º gol. O primeiro autor do gol foi o Alfonso Davies e o outro foi contra. Então, já que a gente tem o Alfonso de fora, provavelmente, se alguém marcar gol, não vai ser um outro marcador, né? Um marcador diferente para a seleção do Canadá. É isso, siga ligado em O Gol para saber tudo sobre a Copa do Mundo. Tá aí a informação do Segura, então, o Alfonso Davies, que talvez jogue, não se sabe ao certo ainda, mas é o único canadense a marcar em Copas do Mundo. 6 jogos na história das Copas do Mundo, perdeu todos, né? Os canadenses conseguiram nem um empatezinho, marcaram apenas 2 gols, levaram 12, tentam aí a primeira vitória, o 3º gol em sua história. Você encontra lá a prévia. Talvez o Alfonso Davies jogue, não se sabe ao certo. O Tseko, lá na equipe da Bósnia, talvez seja titular, pode ficar como opção no banco de reservas, com opção para o segundo tempo, né? Já é um jogador veterano, mas é uma esperança. Lembrando que a Bósnia foi a seleção que eliminou a Itália na repescagem, né? Então talvez tenhamos alguma coisa aí. Como nós temos equipe por lá, estaremos presente em Toronto com o Carlos Ramos e o Segura. Você encontra informações sempre lá em ogol.com.br, por exemplo, aqui, ó, trazendo aqui a palavra dos jogadores, do treinador antes desse jogo, tudo lá em ogol.com.br. E depois teremos às 10 da noite no horário de Brasília o jogo entre Estados Unidos e Paraguai, partida que acontece no SoFi Stadium, casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers da NFL, um estádio maravilhoso, é o estádio mais impressionante em que eu já visitei, tá? Incrível mesmo, estádio totalmente coberto, maravilhoso. E aí nós teremos os Estados Unidos em sua 12ª Copa do Mundo, já chegou numa semifinal, mas lá em 1930, né? Depois, em 2002, chegou nas quartas de final, acabou caindo diante da Alemanha, que viria a perder para o Brasil. Na Copa passada caiu na fase de grupos, vinham numa crescente, oitavas, e aí não conseguiram ir adiante.
não tenho muita expectativa para essa seleção norte-americana, mas os torcedores estão empolgados. E o Paraguai voltando para uma Copa do Mundo depois de 16 anos. A última participação foi na Copa do Mundo da África, lá em 2010. Então nós temos aqui algumas dúvidas com relação à equipe paraguaia. Não sabemos se o Enciso vai para o jogo, ele que esteve ameaçado até de ser cortado da seleção por conta de lesão. Certo mesmo, é Gustavo Gomes, da equipe do Palmeiras, lá na defesa. O Júnior Alonso do lado esquerdo, ele que é jogador do Atlético Mineiro. E do lado dos Estados Unidos, destacar aqui o Weston McKennie também, né? Tem o Tyler Adams, que é do Bournemouth, McKennie, que é da Juventus. Pulisic, jogador que, né, todo mundo deposita muita expectativa com relação ao Pulisic. Jogos de hoje, então, na Copa do Mundo, pelo Grupo B e Grupo D, os dois anfitriões que faltavam entrando em campo nesta sexta-feira, que você não pode sair de casa não, tá? Dá um jeitinho lá para pular aqui. Notícias. Courtois indicando que pode se aposentar depois da Copa, aposentar da seleção belga, tá? Torcedor do Real Madrid, fica com calma aqui, porque o Courtois entende que tá indo para a reta final, né? Já não deve ter mais um ciclo de Copa do Mundo com 34 anos, por mais que goleiro a gente entenda que pode esticar mais essa corda, ainda tem um bom tempo, 34 anos é novo para goleiro, ele tá indicando que pode ser seu last dance na equipe belga. O Alisson, outro goleiro, foi quem falou na seleção brasileira nesta quinta-feira, né? Foi no treino de ontem, e a gente vai trazer um pouquinho da palavra do Alisson, admitindo esse ciclo mais instável da seleção brasileira e falando também sobre o seu desempenho com a camisa verde e amarela. Eu acho que todos os períodos eles tiveram as suas características, né? E é inegável, né, que esse último foi muito difícil para todos nós jogadores. Sentimos na pele aqui as dificuldades que tivemos. Acho que vocês acompanharam bem de perto também, por vários fatores. Mas dentro disso, a coisa mais importante é o momento que nos encontramos agora, né? E desde a chegada do Ancelotti, o ambiente foi transformado. Ele é um cara que carrega uma presença muito forte e nos dá essa tranquilidade, né, de um ambiente focado no trabalho e sem estar focado em polêmicas ou ter que resolver outras questões. Cobranças são naturais, injustas ou não, eu acho que faz parte do futebol, faz parte do pacote entre vestir essa camisa aqui pela história. As pessoas querem que os jogadores que vistam a camisa da seleção conquistem títulos, né? E eu já pude experimentar isso conquistando uma Copa América pela seleção brasileira, mas nada se compara a conquistar uma Copa do Mundo. Então esse é o objetivo. Acho que as críticas vêm também por conta disso, por não ter vencido nas outras oportunidades. E eu encaro isso com naturalidade. Já disse isso outra vez, eu sou o meu maior crítico, né? Então ninguém daqueles que me criticam hoje em dia, ninguém vai me criticar mais do que eu. Porém, a minha crítica ela é uma crítica baseada em fatos do dia a dia, né? Em uma leitura técnica, tática, psicológica, enfim. E ninguém me conhece mais do que eu mesmo, né? Nesse sentido. E também dou muito valor às críticas e às avaliações daqueles que trabalham comigo no dia a dia, né? Dos preparadores de goleiro. Aqui o Tafarel e o Marquinhos, dos treinadores, e ter a confiança desses caras, dos treinadores de goleiro, dos treinadores que passaram também aqui pela seleção, que depositaram a confiança em mim durante esses 11 anos, né, que eu venho sido convocado. Então, para isso, eu acho que eu vejo isso de maneira natural e é óbvio que eu quero ser avaliado por aquilo que eu faço dentro de campo e pelas conquistas, né? Que é o nosso objetivo aqui. Tá aí a palavra do Alisson, a gente vai trazer algumas imagens do treino de ontem. O Ancelotti dando uma dica do que pode ser a seleção brasileira.
Provável escalação neste momento seria o Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Uma curiosidade só é que essa escalação ela teria apenas 3 mudanças com relação à equipe que jogou na estreia do Brasil na Copa do Catar, né? Parece estranho porque é um ciclo tão diferente, então não reformulou tanto assim. O Richarlison era titular no ataque, aliás, ele faz os 2 gols contra a Sérvia naquela vitória do Brasil por 2-0 e sai, né? Então entra aqui o Matheus Cunha, o Marquinhos fazia dupla com o Thiago Silva, entra o Gabriel Magalhães. E tem a saída do Neymar, né? Neymar que está no grupo da seleção brasileira, mas que daria lugar para o Matheus Cunha por não ter condições de jogar. Então essas 3 mudanças. Thiago Silva, que ainda até tinha expectativa de estar na seleção, não está, dando lugar ao Gabriel Magalhães, um dos melhores zagueiros do futebol mundial na última temporada. Aí, né, o Richarlison que perdeu seu espaço e o Neymar contundido. As únicas 3 mudanças na seleção brasileira provável para essa estreia com relação àquela que estreou há 4 anos na Copa do Mundo do Catar. E para a gente fechar, trazer uma notícia triste aqui envolvendo a seleção brasileira, que foi o zagueiro Brito, campeão com a seleção brasileira em 1970, que faleceu nesta quinta-feira, dia 11. Estava internado aí com um quadro de pneumonia de meados lá do mês de maio, e foi anunciada na conta do Instagram da família. A família anunciou, tinha 86 anos, estava morando na Ilha do Governador, lá na zona norte do Rio de Janeiro. Então, uma perda significativa. Se você está assistindo a série lá no Netflix, você vê um pouquinho do Brito também. É um cara, um ícone de uma geração vencedora, que o Brasil conquistou a Copa do Mundo de 70, considerado por muitos a melhor seleção de todos os tempos, não só a seleção brasileira, mas do futebol mundial. É isso, pessoal, ficamos por aqui, voltamos amanhã com o Diário na Copa, mas ainda hoje tem o Carlos Ramos chegando com o resenha, tá? O resenha tática explicando como joga a seleção do Marrocos, adversária do Brasil, neste sábado. Amanhã vai ter diário, domingo tem diário também, amanhã tem live pós-jogo, então fica ligado, se inscreva no canal do Gol, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Aquele abraço, um ótimo dia de Copa do Mundo e feliz Dia dos Namorados.